O êxito na profissão não é resultado apenas do esforço pessoal. Ele nasce de um consentimento profundo que vem da alma. Essa é uma das afirmações mais marcantes de Bert Hellinger. Segundo ele, o sucesso duradouro na vida profissional não é construído apenas com dedicação, inteligência ou estratégias. Há algo mais fundamental, anterior a qualquer currículo ou escolha de carreira. O êxito vem quando estamos em paz com nossa origem. Quando reconhecemos, honramos e tomamos a vida que nos foi dada por nossos pais e por todo o nosso sistema familiar. Na perspectiva sistêmica, a profissão é uma extensão do movimento da alma. É um espaço em que os vínculos invisíveis com nossa família se expressam com força. Muitas vezes, o que chamamos de fracasso profissional nada mais é do que uma forma de fidelidade cega a destinos familiares difíceis, ou uma tentativa inconsciente de pertencer a um sistema no qual alguém foi excluído ou desonrado. Não é incomum ver pessoas talentosas que, mesmo com grandes habilidades, não conseguem prosperar. Outras, com menos recursos e oportunidades, conseguem abrir caminhos, conquistar reconhecimento, realizar seus projetos com fluidez. Isso não se explica apenas pelas condições externas. Há algo mais operando. Hellinger chamava isso de ordens do amor. Segundo ele, essas ordens regem silenciosamente os vínculos familiares. Quando estão respeitadas, a vida flui. Quando são violadas, o amor se transforma em dor e repetição. O primeiro passo para compreender o êxito profissional, então, é perceber que ele está diretamente relacionado ao nosso lugar no sistema familiar. E que esse lugar, muitas vezes, está ocupado por uma parte de nós que está mais comprometida com o destino da família do que com a própria realização. Por amor cego, podemos repetir a falência de um avô. Por lealdade, podemos recusar um cargo importante para não sermos maiores que nossos pais. Por compensação, podemos nos manter pequenos para não deixar para trás aqueles que não puderam ir longe. Tudo isso acontece sem que percebamos. A alma, no seu movimento profundo, escolhe manter a conexão com o sistema acima do sucesso individual. Hellinger dizia que a realização profissional nasce da força que vem do sistema quando estamos em nosso lugar. E esse lugar é o de filhos. Filhos que tomam a vida dos pais como ela veio. Sem julgamento, sem exigência, sem querer ensinar ou consertar nada. Apenas reconhecendo que a vida nos foi dada, e que isso é o suficiente. O primeiro grande bloqueio à realização profissional está na interrupção do vínculo com a mãe. Hellinger afirmava que o trabalho é uma continuação da mãe. É ela quem nos dá o impulso para nos colocarmos no mundo, para servir, para sustentar, para nos relacionar com o dinheiro e com o sucesso. Quando a rejeição à mãe, mesmo inconsciente, a interrupção no fluxo da vida. E onde a vida não flui, o êxito não se sustenta. Por isso, tantas pessoas começam projetos e não conseguem finalizar. Ou criam algo bom, mas não recebem reconhecimento. Ou trabalham incansavelmente, mas nunca sentem que é suficiente. O corpo faz, mas a alma está ausente. E essa ausência se manifesta em formas sutis e profundas de fracasso. O caminho de cura começa quando reconhecemos essa interrupção e nos dispomos a restabelecer o vínculo. Isso não depende da presença física da mãe. É um movimento interno, um ato da alma. E pode ser iniciado com um gesto simples. Faça o seguinte exercício: sente-se confortavelmente, feche os olhos e respire fundo. Imagine sua mãe à sua frente. Veja-a como ela foi ou como ela é. Com suas dores, suas dificuldades, sua história. Perceba o que sente ao olhá-la. Pode surgir mágoa, raiva, tristeza, ou até indiferença. Apenas observe. E então diga internamente: mamãe, eu te vejo. Eu tomo a vida que veio de você. Com tudo o que veio junto. Do jeito que foi. Obrigado por ter me dado a vida. E agora sigo com ela, para algo bom.
Permaneça em silêncio por alguns minutos. Sinta as palavras ressoarem no corpo. Se possível, repita esse exercício por alguns dias. Ele tem o poder de desatar nós profundos. A alma reconhece esse gesto e começa a se reorganizar a partir dele. Outro elemento essencial para o êxito na profissão, segundo Hellinger, é a ordem. Quando não estamos no nosso lugar dentro da família, carregamos pesos que não são nossos. Um filho que tenta salvar a mãe, uma filha que se sente responsável pelos irmãos, um neto que repete o destino trágico de um tio excluído, todos estão fora de lugar. E enquanto isso acontece, a energia vital é usada para sustentar esses papéis, deixando pouco ou nenhum espaço para a criação, a realização e o florescimento profissional. O sistema familiar tem uma ordem natural. Quem veio antes tem precedência sobre quem veio depois. Quando respeitamos essa ordem, nos conectamos com uma força ancestral poderosa. Mas quando nos colocamos acima dos pais, por exemplo, julgando-os ou tentando cuidar deles, essa força é cortada. E a vida se torna pesada. Muitas vezes, quem está fora do lugar vive a profissão como um fardo. Sente que precisa dar conta de tudo, que não pode errar, que precisa provar o próprio valor o tempo todo. Esse estado de constante tensão mina a saúde, a criatividade e a clareza, e acaba impedindo que as oportunidades sejam reconhecidas e aproveitadas. Para verificar se você está no seu lugar no sistema, experimente fazer o seguinte: em uma folha de papel, escreva o nome dos seus pais, dos seus avós, dos seus irmãos. Veja onde você se coloca nesse mapa. Pergunte-se: estou tentando cuidar de alguém que veio antes? Estou ocupando um lugar que não é meu? Estou repetindo um destino que não me pertence? Se a resposta for sim, respire. Reconheça. E diga internamente: agora vejo. E escolho ocupar o meu lugar de filho. Deixo com vocês o que é de vocês. E tomo o que é meu, a minha vida, o meu destino, a minha profissão. Essa é uma chave poderosa. Porque quando nos colocamos no nosso lugar, toda a energia antes usada para manter a ordem artificial volta a fluir para o presente. E então, a profissão ganha leveza, sentido e potência. Outro aspecto essencial para o êxito, na visão de Hellinger, é o serviço. A profissão que dá certo é aquela que está a serviço de algo maior. Não a serviço do ego, da vaidade, do reconhecimento, mas a serviço da vida, da coletividade, da alma. Quem trabalha apenas para ser admirado, para se sentir importante, ou para ganhar mais do que os outros, está desconectado da alma da profissão. Por outro lado, quem trabalha para contribuir, para oferecer algo que tem valor, para servir a vida que passa por si, está em sintonia com uma força muito maior do que a própria vontade. E essa força sustenta o êxito. Mesmo diante das dificuldades, dos desafios e das mudanças. Porque ela vem de um lugar profundo. O êxito não é algo que se conquista, é algo que se permite. Quando estamos a serviço, o reconhecimento vem como consequência. Quando tentamos buscar reconhecimento sem servir, o sucesso pode até acontecer, mas é vazio. E muitas vezes, temporário. Hellinger dizia que a alma sabe o caminho, e que a profissão certa é aquela que está em sintonia com o destino da pessoa. Às vezes, ela não é grandiosa aos olhos do mundo. Pode ser algo simples, cotidiano. Mas é ali que a alma se sente em casa. E é ali que o êxito verdadeiro acontece. Se você está em dúvida sobre sua profissão, pergunte-se: estou servindo aqui com o meu trabalho? Estou a serviço de quem? Estou contribuindo com o quê? Essas perguntas podem iluminar aspectos profundos e abrir espaço para escolhas mais alinhadas com o seu destino. Aqui vai mais um exercício prático. Escreva o nome da sua profissão atual ou da profissão que deseja seguir. Ao lado, escreva tudo o que você sente em relação a ela. O que ela representa para você.
Qual a sua intenção ao exercê-la? Depois, pergunte-se: estou tentando provar algo? Estou tentando compensar alguém? Estou tentando salvar minha família com isso? Se surgir alguma dessas respostas, pare, respire e diga: agora vejo. Escolho servir com leveza. Escolho servir com amor. E escolho seguir o meu destino, com tudo o que ele inclui. Esse tipo de clareza interna reorganiza a alma. E onde a alma se reorganiza, a vida externa muda. Se você sentiu que esse conteúdo trouxe algo novo para o seu olhar, que mexeu com algo profundo aí dentro, aproveite para se inscrever no canal. Aqui, seguimos mergulhando nos ensinamentos de Bert Hellinger com respeito, profundidade e verdade. Me conta aqui nos comentários, o que mais tocou você nesse texto? Que tema você gostaria de ver explorado nos próximos vídeos? E se quiser aprofundar ainda mais o seu caminho, separamos nos comentários uma seleção especial de livros do Hellinger, com promoções exclusivas. São livros que expandem, curam e mostram o que antes estava oculto. Agora que compreendemos as raízes profundas do êxito na profissão, podemos seguir para o próximo passo: como transformar os bloqueios herdados em força e ação consciente. Quando a alma está em paz com sua origem, a profissão se torna expressão e não compensação. A partir desse ponto, o movimento profissional deixa de ser motivado por carência, comparação ou sobrevivência, e passa a ser guiado por um impulso mais profundo, o impulso de servir. Mas esse servir, na visão de Hellinger, não se trata de se sacrificar, nem de se anular pelo outro. É uma entrega que parte da abundância, e não da escassez. De quem tomou tudo e agora pode doar. De quem pertence ao seu sistema e por isso pode ir além. É nesse ponto que muitas pessoas se deparam com uma barreira invisível: a culpa por prosperar, a culpa por ter mais do que os pais tiveram, a culpa por ser feliz quando outros na família carregaram dores imensas. Essa culpa sistêmica age silenciosamente. Ela mina os projetos, confunde os caminhos, sabota a leveza. E muitas vezes, impede que o êxito se sustente, mesmo quando já foi alcançado. Na visão sistêmica, essa culpa não é moral. Ela não está ligada a certo ou errado. Trata-se de uma culpa de pertencimento. Um sentimento inconsciente que diz: se eu for além, corro o risco de me desconectar. Se eu for mais feliz, posso ser rejeitado. Se eu tiver êxito, talvez deixe de ser leal. É por isso que tantas pessoas bem-sucedidas não desfrutam do próprio sucesso. Sentem-se sozinhas, desconectadas, ou com a sensação de que algo está errado, mesmo quando tudo parece certo. Hellinger observava que, muitas vezes, o preço do êxito era o isolamento. E isso acontecia quando o êxito não era sustentado por uma reconciliação interna com o sistema familiar. Para que o sucesso seja leve e fecundo, é preciso dar um lugar àqueles que não puderam. É preciso incluir, dentro do coração, os que não chegaram onde gostaríamos de chegar. Dizer internamente: eu vejo vocês. E agora eu sigo com vocês no meu coração. Esse gesto honra os que vieram antes. E abre espaço para um êxito que não exclui ninguém. Um exemplo claro: um homem que próspera muito financeiramente começa a se sentir culpado porque seus pais sempre viveram com dificuldades. Ele passa a gastar compulsivamente, ou a fazer escolhas de negócios ruins, como se inconscientemente buscasse se igualar novamente a eles. Não quer traí-los. Não quer ser melhor. Quando esse homem, em um trabalho sistêmico, olha para seus pais e diz: eu vejo a força que vocês têm, eu honro tudo que viveram, e com a força de vocês, eu sigo para algo novo. Ele não está se afastando. Está incluindo. E a alma, reconhecida, descansa. Esse tipo de movimento é sutil, mas tem efeitos profundos na vida prática. Ao dar um lugar às dores, às exclusões e às dificuldades dos que vieram antes, a alma se liberta da necessidade de compensar. E assim,
pode florescer. A prática a seguir pode ajudar nesse processo. Feche os olhos. Respire profundamente. Imagine todos aqueles que, em sua família, não puderam ter êxito na profissão. Os que foram injustiçados. Os que foram pobres. Os que não foram reconhecidos. Os que trabalharam muito e ganharam pouco. Veja-os em silêncio. Sinta a presença deles. E diga internamente: eu vejo vocês. Eu reconheço o esforço, a dor, o destino de cada um. Vocês pertencem. E agora eu sigo, com vocês no meu coração, para algo bom. Permaneça alguns minutos nessa imagem. Sinta o que acontece dentro de você. Esse movimento interior é essencial. Porque o êxito que exclui, pesa. Mas o êxito que inclui, cura. Outro ponto que Hellinger trouxe com muita clareza é a diferença entre destino e projeto. Muitas pessoas fazem planos e metas sem antes ouvir o que a alma quer. Agem movidas por vontades momentâneas, por influências externas, ou por necessidades inconscientes de reparação. E com o tempo, percebem que, mesmo tendo conquistado aquilo que queriam, ainda sentem um vazio. Na visão sistêmica, a profissão que realiza é aquela que está alinhada com o destino. E o destino, nesse sentido, não é algo fixo ou predeterminado. É um fluxo vivo, que se revela à medida que a alma se alinha às ordens do amor. Quando estamos em nosso lugar, em paz com os pais, livres das fidelidades cegas, a profissão surge como um chamado natural. É como se a vida dissesse: agora você pode. Agora é o seu tempo. Muitas pessoas, nesse momento, se perguntam: mas como saber se estou no meu destino? Como saber se o que faço está em harmonia com minha alma? Hellinger respondia com simplicidade: o destino se revela no corpo. Quando estamos no lugar certo, sentimos paz. O corpo relaxa. A respiração flui. As decisões ficam mais leves. Há uma sensação de que algo maior nos sustenta. Quando estamos fora do destino, tudo pesa. O corpo se contrai. A mente se agita. A tensão, ansiedade, pressa, medo. Portanto, o primeiro indicador é o sentir. E o segundo é a consequência. Quando estamos no nosso caminho, mesmo que as dificuldades apareçam, elas não nos tiram do eixo. Há uma direção clara, um centro firme, uma confiança que não se explica, mas que sustenta. Nesse sentido, o êxito não é o mesmo que reconhecimento externo. Hellinger falava de um êxito interior, de um estado em que a pessoa sente que está servindo a algo maior, que está cumprindo uma missão, que está em paz com o que faz. Uma mulher que trabalha como costureira e ama o que faz, serve com amor e vive em paz. Pode estar mais próxima do êxito do que alguém que ocupa um cargo de prestígio, mas vive em tensão, frustração e conflito com sua história. Porque o que define o êxito não é o que se faz, mas de onde se faz. E esse de onde é sempre sistêmico. Quando fazemos a partir da exclusão, da rejeição, da compensação ou da cobrança, o sucesso é instável. Mas quando fazemos a partir do amor, da aceitação e da reconciliação, o sucesso é fecundo. Por isso, é tão importante observar as frases internas que nos movem. Elas são pistas do que está no comando. Frases como: eu preciso provar que sou capaz. Eu vou mostrar que posso ser melhor. Eu nunca mais vou depender de ninguém. Eu não serei como minha mãe. Eu nunca vou fracassar como meu pai fracassou. Todas essas frases revelam uma luta interna. E essa luta, ainda que gere movimento, não gera paz. Hellinger dizia que a alma se realiza no consentimento. Quando dizemos sim ao que foi, sim à nossa origem, sim ao nosso caminho. Aqui vai um exercício para trabalhar as frases internas. Escreva, em uma folha, tudo o que você diz para si mesmo sobre a sua profissão.
Frases que vêm com frequência. Leia cada uma delas em voz alta. Sinta no corpo. Pergunte: essa frase me conecta ou me desconecta da minha origem? Essa frase vem da paz ou da guerra? Depois, escolha uma nova frase. Uma frase que acolhe, que reconcilia, que honra. Exemplo: ao invés de preciso provar que sou bom, escreva eu sirvo com que sou, e isso é suficiente. Ao invés de não quero ser como meu pai, escreva eu tomo a força do meu pai e sigo com ela para algo novo. Essas novas frases, quando ditas com verdade, reorganizam o campo interno. E esse campo interno é a base do êxito. Outro elemento muito importante na visão de Hellinger é o dinheiro. Para muitas pessoas, dinheiro e espiritualidade não combinam. Profissão e dinheiro se tornam temas carregados de culpa, medo ou julgamento. Mas para Hellinger, o dinheiro é simplesmente uma forma de reconhecimento. Quando alguém recebe dinheiro por algo que oferece ao mundo, está sendo reconhecido. E o reconhecimento é essencial para o êxito. Por isso, quem tem dificuldade em receber dinheiro, muitas vezes tem também dificuldade em se reconhecer, ou em reconhecer o valor do próprio serviço, ou ainda, em permitir que os outros reconheçam o seu valor. Essa dificuldade pode ter origem em histórias familiares onde o dinheiro foi causa de dor. Um avô que enriqueceu e perdeu tudo. Uma tia que brigou com os irmãos por herança. Uma mãe que precisou se submeter para sustentar os filhos. Essas memórias geram crenças inconscientes que associam dinheiro à perda, à rejeição, à violência. Hellinger não julgava essas histórias. Ele apenas dizia: quando elas são vistas, elas perdem a força. O que é visto, se transforma. Então, se o dinheiro é um tema difícil para você, olhe para a história da sua família. Veja o que houve. Diga internamente: eu vejo a dor que o dinheiro causou. Eu reconheço os que sofreram. E agora, eu me abro para uma nova forma de me relacionar com o dinheiro, com respeito, com amor, com serviço. Esse movimento libera a profissão para ser fonte de prosperidade. E a prosperidade, nesse sentido, não é apenas financeira. É uma sensação de que a vida vale a pena. De que o que se faz tem sentido. De que o fluxo da vida passa por você. Se você sente que esse conteúdo está te tocando de forma especial, aproveita para se inscrever no canal. Aqui, a gente se aprofunda, sem pressa, com respeito e com alma, nos ensinamentos de Bert Hellinger. Sempre com o compromisso de trazer luz para temas que muitas vezes permanecem ocultos. E me conta nos comentários, o que mais te emocionou nessa segunda parte? Você sente que há alguma lealdade inconsciente que ainda te prende? Ah, e não esqueça! Deixamos nos comentários um link com uma seleção especial de livros de Hellinger. Uma oportunidade de mergulhar ainda mais fundo na alma da sua história. Quando o êxito finalmente chega, é comum que a pessoa sinta um misto de alívio, alegria e até surpresa. Como se algo dentro dela dissesse que aquilo não era esperado. Como se a realização estivesse de alguma forma deslocada, ou mesmo ameaçadora. Muitos se surpreendem com a própria conquista. Outros, por mais que conquistem, não conseguem desfrutar. Sentem que precisam proteger o que alcançaram, como se houvesse o risco constante de perder tudo. Outros ainda, ao atingirem um nível de sucesso, inexplicavelmente se retraem, param de se movimentar, ou começam a agir de forma autossabotadora. Esse fenômeno, muitas vezes observado por Bert Hellinger, revela que o êxito, por si só, não é o ponto final de uma trajetória. Ele é apenas uma nova etapa. Uma fase que exige equilíbrio, maturidade emocional e, sobretudo, humildade sistêmica. A humildade, aqui, não se trata de uma atitude modesta superficial, mas de uma postura interna diante da vida e do sistema familiar. Hellinger dizia que, para permanecer no êxito, é preciso manter viva a consciência de que tudo o que recebemos vem de antes.
que há uma corrente de vidas, destinos e histórias que nos trouxeram até aqui. E que, se estamos em uma posição de sucesso, é porque, de alguma forma, estamos conectados a essa corrente de maneira harmoniosa. A arrogância, portanto, é uma ameaça ao êxito. Não apenas no sentido social ou moral, mas em um nível mais profundo, no campo da alma. Quando uma pessoa começa a se sentir superior aos seus pais, aos seus antepassados, aos seus colegas, ou àqueles que não tiveram as mesmas oportunidades, ela se desconecta da fonte que sustentava seu crescimento. E então, mesmo que tudo pareça funcionar por um tempo, há um rompimento sutil que, com o tempo, cobra seu preço. Por isso, Hellinger dizia que a gratidão é uma força que sustenta. Ela mantém o fluxo da vida em movimento. Uma pessoa que agradece internamente aos seus pais por tudo que recebeu, mesmo que também tenha sofrido, se mantém enraizada. E quanto mais enraizada ela estiver, mais poderá expandir com firmeza. O êxito que se expande sem raiz tende a se perder. O mesmo vale para o reconhecimento. Quando alguém é reconhecido em sua profissão, começa a atrair olhares, expectativas, admiração. Isso pode ser muito positivo, mas também pode ativar velhas feridas. Pessoas que cresceram sem reconhecimento dos pais, por exemplo, podem sentir que, ao serem reconhecidas por outros, estão traindo sua história. E então, recusam elogios, sabotam oportunidades, ou se sentem culpadas por brilhar. O brilho, na visão sistêmica, só pode ser sustentado por quem já se reconciliou com a própria escuridão. Ou seja, por quem reconheceu e acolheu as próprias dores, limitações e histórias difíceis. Quem não fez esse caminho interno, tende a temer o próprio sucesso, ou a depender dele para sentir que tem valor. E isso torna a profissão uma prisão disfarçada de liberdade. A verdadeira liberdade profissional vem quando a pessoa já não precisa provar nada. Quando ela trabalha porque ama servir, porque sente que está cumprindo seu destino, e não porque precisa ser amada, vista ou valorizada. Quando o serviço se torna expressão da alma, e não instrumento de compensação, o êxito se torna leve e contínuo. Mas manter essa leveza exige um movimento constante de autorresponsabilidade. É muito comum, mesmo entre pessoas bem-sucedidas, o surgimento de conflitos com sócios, clientes, equipes. E muitas vezes, esses conflitos revelam emaranhamentos antigos que voltam à tona. Uma mulher que vive em tensão com seu chefe pode estar, sem saber, reencenando a relação com um pai ausente ou autoritário. Um homem que se sente traído por colegas pode estar inconscientemente buscando resolver uma antiga traição familiar que nunca foi elaborada. Hellinger dizia que os relacionamentos profissionais espelham, muitas vezes, o que está desordenado nos vínculos familiares. E que, ao invés de focar apenas na mudança externa, é preciso olhar para dentro. Perguntar o que aquela situação está pedindo para ser visto, reconhecido, reconciliado. Por isso, um dos exercícios mais poderosos que alguém pode fazer, diante de um conflito no trabalho, é parar, respirar e se perguntar: isso aqui é novo ou é antigo? Com quem, na minha história, essa sensação se parece? O que eu estou tentando resolver através desse relacionamento profissional? Essas perguntas abrem espaço para um novo nível de consciência. E quando a consciência entra, o padrão se transforma. Outro ponto importante na manutenção do êxito é a relação com os ciclos. Muitas pessoas, depois de alcançarem uma posição confortável, resistem às mudanças naturais da vida. Querem manter tudo como está, fixar-se na estabilidade, evitar riscos. Mas a alma é movimento. E a profissão, como expressão da alma, também precisa respirar, expandir, renovar. Hellinger observava que, em muitos casos, a dificuldade em mudar ou crescer estava relacionada à exclusão de mortes e perdas no sistema familiar. Quando uma morte foi negada, ignorada ou não elaborada, a pessoa tende a resistir a todo tipo de fim. Fins de ciclos, de parcerias, de projetos. Ela se agarra ao que conhece,
por medo inconsciente de morrer também. Mas a vida exige renovação. O novo só entra quando o velho vai embora. A profissão só floresce quando há espaço. Por isso, é importante dar lugar ao que já passou, honrar o que foi, agradecer ao que serviu, e seguir com o que faz sentido agora. Um exercício simples para isso é olhar para todos os trabalhos, projetos e funções que você já exerceu até hoje. Faça uma lista. Ao lado de cada item, escreva o que você aprendeu. Depois, em voz alta, diga: eu honro esse ciclo. Eu agradeço. E agora, eu sigo. Esse gesto abre espaço para o novo entrar com leveza. E quando o novo chega, ele exige presença. Uma das armadilhas mais sutis do êxito é a dispersão. A pessoa começa a se dividir entre várias atividades, aceitar mais do que pode dar conta, ou querer agradar a todos. Isso acontece, muitas vezes, por medo de perder o que foi conquistado. Mas essa sobrecarga gera desconexão. E onde há desconexão, o êxito se esvazia. O foco, na visão sistêmica, não é apenas uma questão de produtividade. É uma questão de integridade. Quando estamos inteiros no que fazemos, o resultado carrega a alma. E o mundo sente isso. Clientes, parceiros, alunos, pacientes. Todos percebem quando a verdade. E a verdade é magnética. Por isso, é importante perguntar-se com frequência: estou inteiro no que faço? Estou presente ou apenas cumprindo tarefas? Estou a serviço ou tentando me proteger? A honestidade com essas respostas traz clareza. E a clareza traz paz. Outra armadilha do êxito é o isolamento. Muitas pessoas, ao alcançarem um determinado nível, sentem que não podem mais se mostrar vulneráveis. Que precisam manter uma imagem de sucesso, controle e segurança. Mas essa postura cria uma distância. E essa distância, com o tempo, se transforma em solidão. Hellinger dizia que ninguém cresce sozinho. Que o verdadeiro sucesso é aquele que inclui os outros. Que compartilha, que serve, que conecta. E que o sucesso que se isola, adoece. Por isso, manter vínculos saudáveis, cultivar relações de confiança, permitir-se receber ajuda e expressar fragilidade, são práticas fundamentais para sustentar o êxito a longo prazo. Não como obrigação, mas como escolha consciente de permanecer humano, inteiro, presente. Ao longo de sua vida, Hellinger observou que aqueles que se mantinham em sintonia com seu destino profissional eram aqueles que haviam feito as pazes com sua história, que haviam tomado os pais, que haviam dado lugar aos que vieram antes, que haviam aceitado seus limites e reconhecido sua força, e, sobretudo, que haviam encontrado um lugar de serviço no mundo. A profissão, nesse sentido, é muito mais do que um meio de ganhar a vida. Ela é um lugar de pertencimento, de expressão e de crescimento. Um campo onde podemos servir, transformar e ser transformados. E é por isso que o êxito na profissão, quando nasce de um lugar sistêmico, se torna uma bênção. Não apenas para quem o vive, mas para todos que são tocados por ele. Clientes, alunos, pacientes, colaboradores, familiares. Todos são beneficiados quando alguém se coloca no mundo a partir de um lugar reconciliado. Para encerrar essa jornada, proponho um último exercício. Um ritual de integração. Feche os olhos. Respire profundamente. Imagine-se diante de todos os seus antepassados. Veja uma longa fileira de homens e mulheres que vieram antes de você. Alguns você conheceu. Outros, nem imagina quem sejam. Veja todos. E diga internamente: eu vejo vocês. Eu honro o destino de cada um. E eu reconheço que tudo que sou e tenho começou com vocês. Com tudo que recebi, eu sigo. Eu sigo o meu destino. E sirvo com o que tenho, com o que sou,
com gratidão. Sinta essa imagem. Sinta o que muda dentro de você. Permaneça em silêncio por alguns minutos. Essa prática, se feita com presença, tem o poder de reorganizar o campo, de trazer força, de alinhar a alma com o caminho. Se você chegou até aqui, saiba que não foi à toa. Essa leitura é um movimento, e talvez já tenha iniciado em você um processo de liberação e reconciliação. Se você sente que esse conteúdo ressoou com a sua história, se algo se moveu dentro de você, se esse texto te tocou de verdade, se inscreva no canal. Aqui, seguimos aprofundando os ensinamentos de Bert Hellinger com alma, verdade e aplicação prática. E me diga, o que você mais aprendeu com esse texto? Qual foi o maior insight que teve sobre sua relação com a profissão? Nos comentários, também deixei um link com uma seleção especial de livros do Hellinger. Uma oportunidade para mergulhar ainda mais fundo nessa visão que transforma. O êxito na profissão não começa no currículo. Começa no coração. Que você siga com coragem, consciência e presença, a serviço da vida.